A extensão rural contava com uma frente parlamentar em sua defesa até a legislatura passada, mas com a nova legislatura, essa frente deixou de existir formalmente. Só que o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, já apresentou requerimento recriando a frente, que vai acompanhar, propor e analisar projetos e programas que disciplinem todos os assuntos referentes à assistência técnica e à extensão rural, bem como organizar e elaborar estudos e pesquisas, além de fomentar programas para assistência técnica e a extensão rural e a instrução dos extensionistas. Deputado Zé Silva está aqui com a gente. Eu sou Paulo José Cunha e o Palavra Aberta é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, o senhor é um entusiasta da extensão rural, já estivemos juntos aqui anteriormente. A atuação da frente vai mudar de alguma forma da atuação que vinha acontecendo até o final da legislatura passada? Bem, a extensão rural e assistência técnica é um serviço que já tem mais de 6 décadas. A nossa luta, aí eu estou nessa luta há mais de 25 anos, vem desde a minha origem, do meio rural, de extensionista da Emater de Minas, é da gente ir vencendo etapas de uma causa até que a gente consiga universalizar a assistência técnica para todos os produtores do Brasil. Para você ter uma ideia, na primeira legislatura, 2 marcos fundamentais foi a criação dessa frente parlamentar da assistência técnica e extensão rural e da subcomissão da agricultura familiar e extensão rural também na comissão de agricultura. Esses 2 espaços formais aqui no Congresso Nacional permitiu que nós construíssemos uma proposta, essa proposta que teve o seu lançamento em 2005, através da Associação Brasileira das Emateres e outras organizações, que foi a construção de um projeto que foi aprovado por unanimidade, encaminhado à presidenta Dilma, que ela criou a Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, isso mostra que nós vencemos uma etapa. Como a extensão tem a sua história dividida em épocas, né? A primeira foi a criação em 1948, lá em Minas Gerais. A segunda foi a extinção da Embrater, que era um órgão federal que coordenava esse serviço. E, na nossa visão, a terceira onda, o terceiro momento da história da extensão rural, nesses 67 anos, foi a criação da Anater. Então, cumprimos essa primeira etapa. Então, com isso, a frente parlamentar, ela terá, sim, uma nova conformação, novos desafios agora nessa legislatura que nós iniciamos agora. Deputado, o senhor podia explicar para o telespectador da TV Câmara, para o ouvinte da Rádio Câmara, o pessoal que nos acompanha pela parabólica, lá no interior, sabe lá do nos que o senhor, lá nos grotões, sabe do que o senhor está falando. Mas nos grandes centros, as pessoas talvez não tenham noção da importância do trabalho do extensionista. Por que ele é muito importante, a seu ver? Olha, o extensionista, primeiro que ele é um educador, ele é um professor. A sua sala de aula não é uma construção como nós temos as universidades, as escolas públicas e inclusive as particulares. O extensionista é um professor onde a sua sala de aula é a lavoura, o campo, as criações. E ele é aquele professor que leva a orientação desde a análise do solo, exame daquele solo, o que pode plantar, o que não pode plantar. Também o que planta, como que vai colher, como vai cuidar dessas plantas, dos animais. Então, se as pessoas... Ele é necessariamente um agrônomo? Existe uma multi-especialidades aí que trabalha, que se chama extensionista. Porque a extensão rural, diferente só do agrônomo, do veterinário, ela não trabalha só com a produção. O extensionista, ele trabalha com a família do produtor, das pessoas que trabalham ali numa propriedade, de forma a analisar o solo, qual a melhor semente, quando plantar, como cuidar dessas plantas, como colher. Então, na verdade, é um grande conselheiro. Então, na verdade, ele orientador. Cuida de um sistema que garante para nós 2 coisas fundamentais. Primeiro, o alimento. Se nós levantamos de madrugada, cedo, na nossa cidade, aqui no nosso apartamento, na nossa casa, nós temos que agradecer primeiro a Deus, né? E depois ao produtor mais o extensionista rural. Se não tiver esses 2 atores fundamentais, não tem alimento. E depois, o consumidor também, para ele saber se aquele produto tem qualidade, ele precisa de ter um extensionista, um técnico, um agrônomo, acompanhando, né? Que produto tem que aplicar para combater uma praga, uma doença, porque não pode ser de forma tal que também prejudique o meio ambiente. Então, primeiro, nós temos que saber que o extensionista,
Por isso que eu sou entusiasta, se a gente tem alimento barato e de qualidade, porque tem os dois atores lá, principal da novela das 8, né? Que é o produtor rural e o extensionista. Se as gerações futuras, os nossos filhos, nossos netos, e mesmo nós, temos um meio ambiente que nos permita a viver com qualidade de vida, também depende do produtor e do extensionista. Agora, deputado, qual é a prioridade da frente nesse momento? O que falta para que esse trabalho do extensionista possa ser realizado com sucesso aqui no Brasil nesse momento? Olha, é fundamental que a extensão rural, o extensionista, tenha uma decisão de Estado de nomear a direção da Anater. É uma luta que veio de 2005 até agora. Tramitou no Congresso Nacional, esteve com todos os técnicos dos ministérios do governo federal. Foi criada em dezembro de 2013, regulamentada em maio de 2014. Tem um orçamento de 1 bilhão e 96 milhões. Então, o nosso primeiro desafio é que nomeie a direção. Nomeando a direção para o pessoal da cidade significa que vai ter mais dinheiro para ter mais agrônomos, para ter mais extensionistas, para produzir mais alimentos, produzir com mais qualidade, mais barato e com menor preço. Desculpa, e com melhor qualidade. Se não tiver esse recurso, o que vai acontecer? Hoje nós temos 4,3 milhões de agricultores pequenos no Brasil. E temos aí depois mais quase 1 milhão também de médio e grande. Desses pequenos, só metade tem orientação de um técnico. É como se eu tivesse o médico da família, do Programa da Saúde da Família, visitar só metade da população que precisa de assistência. Então, hoje, metade dos produtores só tem assistência. Qual que é a diferença do valor que produz na propriedade por 1 hectare, que é a média, o tamanho de um campo de futebol, de um quarteirão de uma cidade? Aquele produtor que tem o apoio do extensionista, aquela orientação, como é que planta, como é que cuida, como é que faz com qualidade, ele tem uma renda por hectare, tem um valor bruto da produção de R$ 1.356. Guarda bem esse número. Aquele que não tem um agrônomo, como se o médico não fosse na casa dele, ele tem R$ 639, praticamente a metade. Metade, né? Então, só aí, se for pensar em valores monetários, pensar no campo da economia, nós aumentaríamos por ano, se chegasse aos 4,3 milhões, 500 bilhões no PIB do agronegócio brasileiro. Além de todo cuidado com saúde, etc. Produzir alimento com qualidade. Saúde desse alimento. Para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de, como secretário de Estado de Agricultura de Minas Gerais, agora em 2014, de assinar com o governador Anastasia, que é senador hoje, a primeira lei do país de produtos orgânicos e agroecológicos. Para produzir um produto orgânico e agroecológico, aquele que não tem produto químico, não tem agrotóxico, pressupõe que ele faz muito mais bem para a nossa saúde, que ele é mais equilibrado dentro da natureza, precisa ter um agrônomo periodicamente, senão o produtor não vai conseguir ter essa produção. Então, por isso que a nomeação dessa direção da Anater e instalação dessa agência muda tudo. Fundamental. Deputado, nesse momento, do ponto de vista parlamentar aqui, se tivesse que o senhor fosse o responsável pela elaboração de algum projeto de lei em benefício da extensão, que projeto seria esse? O que o extensionista está precisando mais de apoio? Só para a gente fechar. Primeiro, você me disse, nós falamos aqui que são várias profissões que praticam a extensão rural, que é um professor de uma escola não formal. Primeiro projeto de lei para reconhecer esse serviço como um serviço essencial, como a saúde, a educação, a segurança, é um projeto que, inclusive, eu estarei apresentando, já está pronto, para criar a carreira do extensionista. Os nossos professores, nossos educadores, né, todos nós, todas as profissões passam pelas mãos do educador. Assim também é na agricultura. Eles, nessa casa aqui no Congresso, foram mais de uma década lutando pelo piso nacional dos professores. Agora, nós lutamos para que receba o piso. Assim é o extensionista, nós queremos ter a carreira do extensionista. Para organizar essa categoria. Para organizar essa carreira. Eu falo que o extensionista, ele, depois da Polícia Militar, é o que está em todos os grotões do Brasil, em mais de 5.300 municípios. Então, talvez ele seja a primeira, a última esperança do agricultor ter ali a presença do Estado. Deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, e na qualidade de amigo da Extensão Rural, título que eu recebi, que eu
tenho o maior orgulho dele. Merecidamente. Eu quero lhe agradecer muito e desejar sucesso nesse trabalho em apoio da extensão rural no Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, um abraço ao Brasil e aos extensionistas brasileiros. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.